Olá, eu sou o Roberto Cardoso e este é o podcast Histórias de Silêncio, Conversas com Meditadores. E hoje eu estou recebendo aqui a minha colega, a doutora Érica, a Érica Dávila. E a Érica é uma meditadora querida que fez formação também conosco, uma médica também que cuida do coração das pessoas e que também tem formação para cuidar do coração meditativo. Mas antes da gente começar, Érica, primeiro, obrigado por estar aqui. Seja muito bem-vinda. Eu queria que você se apresentasse, falasse de você, quem é você, o que você faz hoje, suas redes sociais, se você quiser passar. Mas se apresenta para as pessoas que estão ouvindo aqui a nossa gravação te Tá conhecerem melhor. certo. Obrigada, doutor Roberto, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, fico muito à vontade de estar aqui conversando com você, poder passar aqui alguma experiência minha, né, para o seu público, para as pessoas que estão interessadas em meditação. Então, sou Érica, tenho 45 anos, sou daqui de São José dos Campos e eu sou cardiologista, né? Fiz a minha residência em São Paulo e vim naquele esquema cardiologista, né? Então eu dava plantão de UTI, unidade coronária, pronto-socorro, aquela vida agitada, 90, 100 horas por semana, morando em São Paulo, aquela coisa meio louca. E aí eu falei, não, já vi que não é esse estilo de vida que eu quero para mim. Aí fui para o eco Uhum. e virei uma Uhum. médica de fazer exames. E aí, muito feliz a minha escolha, eu sou muito satisfeita com o que eu escolhi. Só que aí eu descobri a maternidade, que eu sempre quis Uhum. ser mãe. A hora que veio a maternidade, eu comecei a largar literalmente a parte de consultório, dos plantões, Uhum. para poder fazer algumas escolhas mais coerentes assim com o que eu planejava para minha vida. Qualidade de Uhum. vida, redução de carga horária e uma super Uhum. mãe. E aí foi um Uhum. movimento maravilhoso, porque eu consegui conciliar minha realização profissional com a minha maternidade, com a minha vida familiar, e tudo vinha às mil maravilhas. Até que eu comecei a sentir uma necessidade de fazer algo diferente. Eu falei, bom, eu virei uma fazedora de exames, estou sentindo um vazio, eu sei que eu posso muito mais. Comecei a ver pacientes muito adoecidos, né, das questões emocionais e mentais, Sim. que o ecocardiograma é um divã, né, o paciente Isso, deita ali. exatamente. Quem sofre do coração não sofre só do coração físico, né? Isso, e tá tudo ligado. E eu sabia que estava ali tudo fazendo uma relação, não consegui em 20 minutos, 30 minutos de exame fazer algum milagre ali pelo paciente, né, dar alguma ajuda. E aí eu fiquei interessada em estudar. Então aí eu fiz a pós de medicina integrativa no Einstein, fiz com vocês a pós de facilitadora de meditação em saúde na Unifesp e vim e venho estudando esse tema cada vez mais com mais certeza de que eu gosto de alinhar o que eu aprendo para a minha vida pessoal com as minhas questões profissionais. Aí eu fiz, doutor Hum. Roberto, eu dei um start. Eu falei, não, agora eu estou Hum. pronta. Tá pronta, a gente acha que nunca tá, né? Mas eu juntei Sim. coragem, falei, vou abrir um Instagram, vou abrir um consultório, vou tentar Aham. ter essa nova medicina assim que eu estou me dedicando. Não vou mais ser só uma fazedora de exames, continuo com esse meu trabalho, que graças a Aham. Deus eu gosto muito e faço direitinho, mas eu posso um pouco mais. E aí veio também uma confusão aqui na minha vida pessoal, uma reviravolta, depois eu te conto mais. E aí eu Uhum. tive que dar uma pausa nas questões do consultório particular e da meditação em saúde. E agora reestruturei a vida pessoal e familiar, Uhum. reestruturei a vida financeira, reestruturei as mudanças de casa, e alinhei novamente, estou alinhando, né, no gerúndio, alguns pontinhos ainda, e estou voltando agora, graças a Deus, ao grupo de vocês, à meditação, e sentindo, né, de novo a necessidade de voltar aos meus estudos. Que bacana. A sua história com a meditação começou antes do curso de integrativo do Einstein, no curso integrativo no Einstein, ou na formação que você fez conosco na Unifesp? Como foi sua história com a meditação? Como é que ela começou? Vamos lá. Não, ela começou um pouco antes, doutor Roberto, mas assim, Aham. daquele jeito que muita gente deve começar, meio uma bagunça, assim, uma Uhum. confusão. É. Quando eu era criança, eu sempre fui esse estilo de criança assim, um pouco mais calma, pacífica, né? Eu sempre fui meio zen, eu gostava dessa coisa dos animais, da natureza, fazia minhas trilhas, queria ser veterinária. E é quando Aham. meus pais sempre trabalharam em empresa, né? Tanto meu pai quanto minha mãe, eu lembro que eles chegavam muito estressados, muito cansados. E eu, sem saber o que que era meditação, eu já entendia que
se eles deitassem na cama, se eu colocasse um paninho nos olhos deles, ligasse uma música baixinha, acendesse um abajur e pedisse para eles ficarem ali 5 minutos, eles saíam relaxados. Então a gente começou a Hum. fazer uma experiência em casa e a gente, eu e minhas irmãs, a gente proporcionava para os meus pais esses momentos de relaxamento. Nem Ah, que tinha ideia do que legal. era meditação. Uhum. Quando eu virei, depois da maternidade, já tinha tido um contato com yoga, mas nunca fui uma Uhum. praticante, nunca fiz a meditação ligada a yoga. E eu conheci um Uhum. instrutor aqui em São José já numa fase já mais Uhum. adulta, e ele tinha uma técnica, né, assim, diferente. Então, os encontros eram semanais e ele ensinava uma técnica por semana. Então, a gente ia no encontro presencial, Uhum. ele ensinava essa técnica, a gente praticava uma semana e na semana seguinte era outra técnica. Quase todas as técnicas tinham um pouco de visualização, um pouco de Uhum. imaginação, um pouco de Uhum. indução, um pouco de hipnose. Resumindo, eu achei aquilo tudo muito interessante, porque em alguma coisa aquilo me despertou que eu fui para um lugar que eu nunca tinha ido, né? Eu falei, gente, nesse silêncio ou nessa condução desse profissional, eu estou descobrindo um lugar que muito me interessa, né? Uhum. Na pandemia, eu conheci a Regina, Regina Sim, Chapon, Gisela Chamon, que e já esteve ela aqui no podcast já também. teve aqui, Já. sou super fã ali do trabalho dela e dela. Ela fez um curso de meditação na prática clínica na pandemia. E eu conheci ela pelo Uhum. Instagram, fiquei curiosa, entrei e fiz. Na primeira aula, assim, quando ela falou o que que era a definição de meditação e o que não era meditação, eu buguei. Falei, não, gente, peraí. O que eu vim fazendo esses últimos 3 anos Acontece muito. sim, por isso acontece, eu comecei igual um monte de gente que fica tentando entender o que que é meditação ou achando que está meditando e no fundo não estava. Aí eu pegava aplicativo, aí eu ia para o YouTube, aí eu ia para o Spotify. Então eu estava assim, cada semana eu estava numa técnica, numa Uhum. um profissional diferente ou sei lá, né? Num blogueiro diferente de meditação. Mas aí a Rê me trouxe uma clareza. Ela falou: não, Érica, isso que você está fazendo tem vários outros nomes. Pode ter benefícios, sim, como você sentiu benefício, porque eu senti benefícios, mas meditação é isso aqui. E aí ela me apresentou você, e ela me apresentou o seu livro, né? E falou da pós-graduação. Aí eu falei, gente, é isso, eu preciso entender um pouco mais. Gosto Uhum. dessa coisa da meditação relacionada à ciência, relacionada à área da saúde, Aham. embasada em estudo e conhecimento. Eu saio Uhum. daquela coisa muito sutil, muito solta, e venho para a parte mais junta, né? Teoria e prática. E aí eu conheci vocês. E aí tudo fez sentido, as coisas mudaram. Uhum. E dali que eu acho que eu comecei a meditar de verdade. E quando é que entrou o loop na história, o loop operacional, e como o loop operacional te ajudou na meditação? Qual foi Sim. a contribuição do loop operacional para você? Praticamente o looping operacional foi o que permitiu eu entender o que era meditação, como meditar e como me manter nessa prática e entender a continuidade, né, da meditação, vamos dizer assim. Vocês me deram um norte, é como se vocês tivessem me dado uma receita em que eu consiga executar essa receita e fazer o bolo Uhum. acontecer, né? Porque antes, como eu tinha uma técnica por semana ou por dia, eu era muito Aham. perdida. O looping, ele me mostrou o que que é meditar, então é possível Uhum. meditar, a minha mente não vai parar, eu vou fazer pela definição operacional, né? A minha mente vai dar uma voadinha, eu vou vir com os pensamentos, eu volto para a âncora, e aí eu vou pensar alguma coisa de novo, e eu volto para a âncora. E a hora que eu entendi esse movimento, isso era meditar. Eu falei, opa, então o que eu pensava que às vezes eu não estava conseguindo, eu estou conseguindo, né? Então ele me trouxe uma clareza do que era meditação e de Uhum. entender as possibilidades para o meu caminho meditativo, né? Praticar, 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 confiar, entregar e Uhum. diminuir as expectativas, porque às vezes eu vinha com uma sede ao pote, né? Ai, tô Uhum. nervosinha, tô estressada, vou dar uma meditada que eu vou mudar Uhum. aqui, né? Então eu percebi que vamos devagar, vamos entender um pouco melhor. Entendi, entendi. E a gente fala, né, que quando a gente medita de maneira regular, continuada, se caminha naturalmente para equilíbrio e autoconhecimento. Como foi a sua história? O que você, antes de falar de equilíbrio, quais foram os benefícios que a meditação trouxe para você? Que isso é uma coisa importante, né? Que a literatura fala de um monte de coisa,
Mas e na Sim, Érica, quais teriam sido aqueles, digamos, os três principais benefícios que você viu para você na meditação? sim. Eu vejo muita gente trazendo mudanças do campo físico, né? Assim, Aham, não foi o meu caso, doutor Roberto. Eu aham, não era uma pessoa já com alguma queixa, né? Eu não tinha uma insônia, não uhum, tinha uma dor de cabeça, não tinha uma gastrite. Eu uhum, nunca tive assim eu nunca fui procurar meditação por uma coisa mais física ou alguma, não. Mas a minha, eu achei que foi um pouquinho mais sutil, foi um pouquinho mais introspectivo. Esse silêncio que eu descobri, ele modificou muito a minha forma de ver a vida. É difícil aham, colocar em palavras, né? Mas vamos lá. sim, É puro autoconhecimento para mim, porque ali eu comecei a fazer questionamentos e ter afirmações. Quem é a Érica? O que que ela gosta? O que que ela quer? Para onde ela quer ir? O que que ela acredita? Como funciona, né, a vida a minha vida íntima comigo mesmo? Então eu comecei a uhum, entender um pouquinho melhor as minhas emoções, comecei a ter aceitação de algumas sombras minhas, de alguns defeitos que às vezes eu não uhum, queria olhar. Comecei a aceitar, falei, nossa, Érica, é isso, olha, você vai por esse caminho, você vai descobrir que tem essa coisinha aqui que dá para a gente resolver. E a meditação trouxe uma maturidade para isso, junto com um ciclo virtuoso de escolhas. Eu percebia que uhum, quanto mais regradinha eu estava na minha prática, mais alinhada eu estava com coisas que eu acredito, tanto com coisas que eu me alimento, com práticas do meu dia a dia mais fisiológicas, uhum, respeitava mais os meus momentos de como dormir melhor, como me exercitar melhor, como lidar melhor, por exemplo, com os meus filhos, e me fez perceber com um pouquinho mais eu fiquei um pouquinho mais perspicaz assim com algumas emoções que eu negava. Então, por exemplo, eu tinha uma dificuldade em falar que eu tinha raiva. Não, eu não tenho raiva. E a aham, meditação me trouxe um espaço assim. Você sente raiva, olha para uhum, ela, uhum. entende que ela está aí, aceita e pronto, deixa ela passar, ela vai se resolver. Ela funciona Isso, como qualquer outra emoção. Então, isso, meus filhos, exatamente. né? Uma percepção assim às vezes diferente do jeito que eu estou falando, o tom que eu Uhum, estou usando. Antes eu usava o tom e talvez só percebesse depois, se alguém me deu um uhum. toque, ou de Sim, várias vezes repetidas. Aí uhum, não, eu percebo assim que eu fiquei um pouco mais atenta, né, e um pouco mais sensível, talvez, para as minhas reações, né? uhum. Isso Pô, mas, interfere em tudo, isso não, isso é interfere no bacana. Você trabalho. está falando de autoconhecimento e amadurecimento como pessoa, É, clareza de escolhas, o encontro do seu espaço interno de silêncio e paz, tudo isso. aquilo que a gente fala, tudo de bacana. Eu falei, então foi um combo sensacional de benefício Foi, doutor Roberto, para que mim trouxe foi para um você, combo. né? E para Foi. quem está, você é uma instrutora de meditação, você tem formação boa como instrutora de meditação, participou com monitoria. O que que você diria agora para a pessoa que está nos ouvindo, que diz assim, olha, eu não consigo meditar, eu tenho a mente muito agitada. O que que você diria para ela? Como é que você orientaria ela? Ela está nos ouvindo aqui e fala, eu não consigo meditar, a minha mente é muito agitada, não tem como parar isso aqui. O que que você diria? Sim, a primeira coisa que eu diria é que talvez ela seja a grande maioria, assim como a grande maioria, que hoje em dia, Sim. quem não está com uma mente agitada, quem não está extremamente estressado, quem não está vivendo períodos repetidos de ansiedade, então, assim, vamos com calma. A Uhum, meditação é possível, a gente só precisa entender por que que você não está conseguindo. Então, que a sua uhum, mente é agitada, que tem 1 zilhão de pensamentos acontecendo, que todos nós temos um monte de problemas, até aí tá tudo bem. Qual é o tipo de dificuldade que você está tendo, né? Eu pensaria assim, primeiro, o que você está fazendo realmente é meditação, né? Você sim, está começa por aí, né? Começa por aí. Você está realmente meditando ou você está patinando igual, por exemplo, eu fiquei, né? Uhum. Patinando um tempo ali, Eu tentando. tenho uma live daqui a pouco e a primeira coisa que eu vou falar é isso, é por que que eu não estou conseguindo meditar? A primeira coisa que eu vou falar é isso, que você tem que ver se está exatamente o que você falou, Isso, se é a meditação, né? né? E depois, e Primeira depois? coisa, isso. Depois, se você está meditando, você tem uma âncora, né? Você tem uma técnica específica, você está conseguindo aplicar essa técnica direitinho? Está aplicando meia boca? Você está com uma dificuldade o quê? De achar um tempo? Você está com dificuldade de priorizar a técnica? Você está meditando talvez num horário errado, ou você está meditando muito cansado, ou muito com fome, ou uma Uhum, postura inadequada que está uhum, dificultando, né? a, uhum, a prática constante e contínua. Então, assim, fazer aqueles pequenos ajustes do início. E eu uhum, também
pensaria assim, a pessoa que está com dificuldade de meditar, está com algum instrutor? Tem algum orientador, algum professor? Ou está sozinha ali por um aplicativo? Ou está fazendo igual eu fiz um tempo, cada dia pegando um de YouTube? Está ficando talvez um Uhum, tempo muito extenso, né? Tentando ali ficar 1 hora meditando por dia, sendo que é um praticante iniciante. Então, eu tentaria, acho que, ajudar essa pessoa a primeiro entender por que ela quer meditar, né? Vamos pesquisar também um pouco disso. Qual é o seu propósito? Você está querendo meditar com alguma intenção, né? Qual é a sua intenção nessa prática? Você está uhum, realmente com a prática correta? Tem alguma técnica? Está com algum uhum. instrutor? E tem algum ajuste que a gente possa fazer? Vamos tentar mais um pouquinho? Vamos achar qual desses pontos dá para a gente. Vamos conversar semana que vem mais um pouquinho? E aí eu acho que a Uhum. pessoa consegue, não sei, individualizar cada situação, né? Não, nossa, fez um resumão enorme. Parece aquele resumo para vestibular. Se a gente vai fazer vestibular do dia seguinte, só vou fazer um resumão aqui. Você deu uma passada muito boa e muitos, cada tópico que você falou aí, dá para a gente fazer um vídeo só dele, né? Só É da porque técnica. você fez uma pergunta que era exatamente o que aconteceu comigo, né? Então, assim, Entendo. a hora que vocês chegaram para mim foi exatamente isso que vocês fizeram. Peraí, vamos ver se o que você está fazendo é meditar, por que que você não está É. conseguindo, vamos ajustar isso, isso, aquilo, Né, a e Bruna fazer um Milani falou degrau, isso para mim, né? que ela teve um balde de água fria quando chegou com a gente. Tive um balde de água fria, mas depois foi bom. Você sabe que tem gente que nas minhas redes sociais comenta, não, olha, eu não concordo com isso é meditação, não. Olha, essa técnica aí para mim é importante só nos primeiros minutos, depois não. Depois eu fico lá curtindo aquele espaço. Mas você está curtindo, ele está qualificando. Se ele está qualificando, a Tá, lógica não está relaxada. Então a gente tem que ter muita paciência para explicar, mas eu acho que você resumiu sensacionalmente, né? Érica, bacana bom. saber da sua história, esse desculpa, esse podcast tem o objetivo de ser curtinho mesmo, mas a gente não pode encerrar ele sem uma mensagem final. E eu queria saber o que que vem do seu coração, que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas, para que elas ficassem, se lembrassem de você a partir daí com essa mensagem. O que que você quer que as pessoas levem para si a partir de agora? Ai, doutor Roberto, eu não tinha me preparado para a mensagem final, mas é porque a gente falou, vem do coração que vem, né? Sim, sim. Eu acho assim, se a pessoa está aqui com a gente, né? Se ela está no seu conteúdo, se ela está procurando sobre meditação, eu acho que alguma picadinha ela já recebeu, né? Já foi picada pelo bichinho, assim, da curiosidade, da vontade de aprender a meditar. Acho que Uhum, a sociedade está muito, mas muito, muito, muito carente de técnicas para trazerem a gente para a presença, para o relaxamento, para as pausas saudáveis, para tirar a gente do piloto automático. Acho que a sociedade inteira está adoecendo da parte mental e emocional, e eu acho que uhum, a meditação entra como uma das ferramentas possíveis, simples, práticas, baratas, para a gente aplicar na nossa vida diária, cotidiana, e trazer um bem-estar e uma qualidade de vida e uma estabilidade, uma regulação emocional e da saúde mental que as pessoas às vezes não têm noção. É difícil até a gente mensurar. Claro que o benefício vai ser maior ou menor para determinadas pessoas, mas eu acho uhum, que assim, no geral, se a pessoa quer meditar, se a pessoa quer uma qualidade de vida, se ela quer um equilíbrio emocional, se ela entende que a meditação é algo possível, existe uma técnica, é, se ela for bem orientada, né, e se ela estiver disposta a praticar um pouquinho todos os dias, o benefício chega. Aí o benefício, uhum, eu também acho que é muito individualizado e vem dependendo do tempo, né, de cada indivíduo, de cada situação. No meu caso, o que eu mais acredito, que eu acho que assim foi um presente que eu ganhei, é a parte do silêncio, né? Do autoconhecimento, dessa uhum, maturidade que eu falei que eu tô chegando, que eu não vou ficar nesse gerúndio, porque eu sou uma eterna aprendiz, eu tô sempre, eu uhum. tô vivendo, aprendendo, sentindo o tempo todo. Que nem eu falei, quando às vezes eu faço aquele exame de consciência, assim, no finalzinho do Ah, dia, e eu não meditei, eu sinto. Eu assim, sinto, falo, eu podia ter feito por mim, sabe? Eu merecia esse momentinho, me faz tão bem. E eu, mas, infelizmente, eu tenho que falar, eu pulo, tem dias que eu pulo, e parece que aquele dia que eu mais preciso é o dia que eu não é, devia ter falado e eu pulei. É o dia isso é mais comum. agitado, né? Então, assim, eu sugiro que as pessoas deem uma chance, deem uma oportunidade, façam
comecem a fazer, né, a técnica de meditação, o looping operacional, leiam, se alimentem de conteúdos que te elevem, e Uhum. autoconhecimento é para todo mundo, né? Nunca é demais. Sim, sim, é um conhecer seu próprio silêncio, sua própria paz. Eu digo que o equilíbrio é um direito de nascença. Você só Isso. precisa aprender a chegar ali, aprender esse caminho. E esse estado, na verdade, não é nem nosso direito, ele é o estado natural do ser humano. Natural, A gente é que perfeito. bagunçou tudo, a Quando gente é que está você não é vivendo uma isso, sociedade, quando você não está numa né? situação de emergência, numa situação tensa, onde você precisa estar em alarme ali, quando você não está, o estado natural é um estado relaxado, né? É verdade, é um estado Esse é o natural. nosso estado natural. A gente se perdeu, achou que o normal é viver pilhado, estressado, É, produzindo, né? E eu acho que a gente tem que achar um pouquinho esse equilíbrio. Não estou falando que todo mundo tem que ficar zenzão, não. Tô não, falando que a mas gente tem que achar, assim, esse equilíbrio. E o sabe, gostoso também que eu percebo é assim, a hora que a gente está mais alinhado, a hora que a gente está equilibrado, a gente vai desequilibrar. Só que o desequilíbrio é um sim, pouquinho menor. A é meditação menor. também trouxe esse recurso. Eu percebo um pouco antes, opa, ó, estou É, escorregando, volta. Você sabe é. voltar. O Você ganha um desequilíbrio é menor recurso, e dura menos. E dura dura menos. menos, você percebe ele antes, você sabe o que fazer para voltar. E isso vai Uhum. refletindo, às vezes, na sua casa, com a sua família, com seus amigos, o ambiente de trabalho. Tudo ao seu redor começa a ficar um pouquinho mais harmonioso. E isso é uma coisa sutil. É difícil você, vamos dizer assim, mensurar uma coisa assim, mas isso acontece. Uhum. Nada muda, mas tudo muda. É, tudo muda. Érica, querida, muito, muito Ai, obrigado por estar adorei, doutor aqui. É Roberto. sempre muito Adorei. gostoso conversar com você. Venha a São Paulo dar um abraço da gente, a gente fala, eu, Irei, a Lili, a irei. Quero, Elaine, a quero Rê, a entrar para os gente novos fala, projetos, quero fala de estudar com você. vocês. Tá Contem bom, comigo. estamos te esperando. Obrigado, Obrigada, querido. Um beijo. Roberto. Um Tchau, beijo a tchau. todos. Tchau.